Semana em África. Bem-vindos a mais uma rubrica Semana em África. Nos últimos dias as atenções estiveram centradas na Etiópia. Há um ano que o governo de Abiy Ahmed lançou uma ofensiva contra os separatistas do Tigray, no norte do país, arrastando a Etiópia para um conflito sangrento que já se alastrou para as regiões vizinhas da Amhara e Afar, provocando milhares de mortos e deslocados. Manuel João Ramos, especialista do Corno de África, ligado ao Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, considera que há um risco elevado de guerra entre as regiões. Trata-se de facto de uma luta terrível pelo poder, por um lado, mas também a manifestação do falhanço de uma visão unitarista da Etiópia, que era aquela que o primeiro-ministro aparentemente pretendia fazer vingar. O risco, de facto, desta guerra se tornar uma guerra entre regiões é fortíssimo. Chega hoje a Addis Abeba um emissário americano para o Corno da África no intuito, precisamente, de tentar obter uma suspensão das operações militares e a abertura de discussões sobre um cessar-fogo. Acha plausível que nesta fase este emissário consiga ser ouvido pelas partes? Posso-lhe reportar aquilo que alguns analistas têm referido em relação a Jeff Feltman. É de cada vez que ele vai a algum sítio, os problemas aumentam em vez de diminuir. Desde que ele se tornou enviado especial para o Corno da África e procurou um primeiro contacto com o governo etíope, o conflito que estava localizado no Tigre passou a expandir-se para a região Amhara e para a região Afar. Eu não sei qual é a capacidade deste emissário de fazer alguma coisa que possa levar a que as partes se unam. Sei que neste momento os Estados Unidos têm muito pouca capacidade de influenciar seja quem for. Diria que os chineses, os russos, os turcos e até os sudaneses e os quenianos e os ugandeses têm mais poder de influência que os Estados Unidos neste momento. A ONU, que tem instado as partes a cessar as hostilidades, divulgou esta semana um relatório onde refere que existem razões para acreditar que todas as partes envolvidas no conflito na região do Tigray cometeram, em vários níveis de gravidade, violações contra o direito internacional, direito humanitário e direito internacional dos refugiados. Ana Cascão, especialista na região do Nilo e do Corno de África, considera que este relatório peca por ser tardio, salientando que há muito tempo que tem havido sinais de crimes contra a humanidade em várias regiões da Etiópia. A investigadora admite que há um risco deste conflito chegar à capital, Addis Abeba. Neste momento é possível. Uma coisa importante de realçar é que nós não temos aqui só dois atores, não temos as forças governamentais e as forças do Tigray. Temos outras forças, como por exemplo a Oromia Liberation Front, a Oromo Liberation Front. E o Tigray, para chegar até a Addis Abeba, vai ter que passar pela Oromia e provavelmente não conseguirá isso sem a assistência militar ou logística do OLA, que até este momento não se pronunciou e não revela se de facto está a apoiar as forças do Tigray nessa investida militar. Não só por ser a capital, mas estamos a falar de uma cidade que está rodeada por montanhas à volta. Portanto, qualquer conflito e guerra urbana que se venha a passar, podemos esperar que vá ser muito grave, porque as entradas são poucas e as saídas são poucas. Gostava de relembrar que isso já aconteceu quando as forças do TPLF chegou à capital e tomou o poder em 1991. Foi também, a vitória foi dada como a chegada a Addis Abeba, que é a capital administrativa. Maputo, 105 FM. Em Moçambique foi lançado na quarta-feira em Catembe, região de Maputo, a missão de formação militar da União Europeia, capacitar as forças moçambicanas para o combate ao terrorismo e outros fenómenos é o principal objetivo desta iniciativa. Orfeu Lisboa. A missão de formação militar da União Europeia inicia oficialmente funções nesta quarta-feira por 2 anos. Durante esse período serão capacitadas 11 companhias de comandos e fuzileiros. Para o Ministro da Defesa de Moçambique, Jaime Neto, faz história neste dia. É assim, dentro deste contexto, que marcamos hoje o início formal da formação de efetivo das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, para fazer face às ações
terroristas. O embaixador da União Europeia em Moçambique, António Sanches Benedito Gaspar, assegura que a formação faseada vai permitir que as unidades estejam preparadas para enfrentar a insurgência armada. Portanto, numa primeira fase, as companhias estarão preparadas, estarão capacitadas, estarão equipadas e, portanto, capazes também de ajudar a estabilizar e a combater a insurgência, o terrorismo do Norte. Entretanto, o ministro da Defesa de Portugal, João Gomes Cravinho, assinalou que a cooperação com Moçambique vai continuar apesar da crise governativa em Portugal. Bissau 94 FM. Na Guiné-Bissau, o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, alertou que os pilares do Estado de Direito Democrático estão ameaçados e que há um total desnorte político que compromete as instituições da República. Em causa está a revisão da Constituição. Moussa Baldé. A sessão hoje iniciada deve decorrer até 15 de dezembro. Disse deve porque paira no ar o espectro de dissolução do Parlamento, conforme um aviso feito pelo presidente guineense Umaru Sissoko Embalo há 2 semanas. O Parlamento e o presidente estão de costas voltadas quanto à revisão da Constituição da República. O presidente criou uma comissão para preparar um novo texto constitucional que os juristas dizem apontar para o presidencialismo puro, enquanto o Parlamento também tem em marcha um processo de revisão constitucional que aponta para o semipresidencialismo com pendor parlamentar. A sessão hoje iniciada vai apreciar assim a proposta de revisão constitucional do Parlamento, um facto que poderá desencadear um conflito com o Presidente da República. O presidente guineense pediu assistência da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, para fazer avançar a sua proposta de revisão constitucional. O Parlamento viu na iniciativa um ato contrário à soberania guineense, lembrando que é da sua exclusiva responsabilidade qualquer iniciativa de revisão da Constituição da República. Além desta polêmica questão da Constituição, a sessão parlamentar vai apreciar mais 19 pontos, entre os quais o Estatuto do Combatente da Liberdade da Pátria, o projeto de lei que altera o Estatuto dos Deputados, bem como o Estatuto do Conselho Nacional de Comunicação Social. A sessão não vai analisar o Orçamento Geral do Estado para 2022, tal como estava previsto. O dia de hoje ficou marcado por jogadas táticas das bancadas parlamentares sobre a fixação definitiva da ordem dos trabalhos, isto é, a hierarquização dos pontos que vão ser debatidos. Praia 99.3 FM. O presidente americano Joe Biden vai enviar uma delegação para a tomada de posse do novo chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves, no dia 9 de novembro. Avançou esta semana um responsável da Casa Branca. Ainda sobre Cabo Verde, a poucos dias de deixar a presidência da República, Jorge Carlos Fonseca pediu soluções de equilíbrio social e laboral ao reagir ao anúncio da Companhia de Transportes Interilhas de Cabo Verde despedir 60 trabalhadores agora em novembro. Odeir Santos. A Companhia Aérea Transportes Interilhas de Cabo Verde, a TICV, controlada pela angolana Bestfly, anunciou que no próximo dia 20 de novembro 60 trabalhadores vão ser despedidos, uma medida que não agrada os sindicatos que representam os funcionários da TICV. O Cimetec não entende a decisão anunciada, tendo em conta que a companhia aérea decidiu em abril passado abandonar o layoff e integrar os trabalhadores, para meses depois anunciar o despedimento de funcionários. Ao ser abordado pela imprensa sobre os despedimentos na TICV, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, apelou a soluções de equilíbrio social e laboral. Nunca é bom haver despedimentos, dificuldades, digamos, à nossa gente, porque sem meios de subsistência, as famílias não aguentam as dificuldades, não é? E, portanto, isso é uma questão que tenho acompanhado. Sei que as soluções não são fáceis, não é? Mas tem que se encontrar soluções. As soluções definitivas passam pelo crescimento económico, pela afirmação das empresas e tudo isso no pressuposto de vencermos claramente a questão da pandemia. Há poucos dias, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças foi questionado pela imprensa sobre o despedimento de 60 trabalhadores da TICV. Olavo Correia disse que nesta fase não cabe ao governo opinar sobre o assunto. Acrescentou que tudo tem de ser feito no quadro legal e que no país existe um mecanismo de garantia que salvaguarda os direitos dos trabalhadores. São Tomé 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, cerca de uma dezena de juízes do Tribunal de Primeira Instância denunciou uma alegada violação grosseira da Constituição e das leis num concurso para o ingresso de 2 juízes no Supremo Tribunal de Justiça. Mais explicações com Maximino Carlos. O coletivo de juízes do Tribunal de Primeira Instância manifestou seu desagrado no concurso de ingresso de alguns juízes para o Supremo Tribunal de Justiça. Revelam que houve violação de Constituição e demais leis no provimento para este tribunal. Consideram que o critério não obedeceu a regras existentes, como refere Cótia Menezes, a porta-voz dos juízes do Tribunal de Primeira Instância. Sendo desta forma um critério discriminatório e que viola o princípio da igualdade de acesso ao trabalho previsto na nossa Constituição. A juíza referiu que as competências do Supremo Tribunal foram usurpadas por uma outra estrutura. O presente concurso não respeitou o prazo legalmente estipulado e muito menos fez a publicação, como é exigível, da lista de antiguidade a que se refere o artigo 79 do Estatuto de Magistrados Judiciais. O Conselho Superior Judiciário entende de uma outra forma. A falta de transparência, segundo o juízo, na fixação de critérios para o ingresso de novos juízes no Supremo Tribunal de Justiça está a criar celeumas. RFI, a Rádio do Mundo. A semana ficou ainda marcada pelos discursos dos chefes de Estado e do Governo dos países da África lusófona na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas em Glasgow, na Escócia. Os responsáveis políticos reafirmaram o compromisso na luta contra o aquecimento global e salientaram a necessidade de haver mais apoio por parte dos países industrializados. É o ponto final nesta rubrica Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.